Bom dia, pessoal. Então, a gente está fazendo hoje, dia 10 de setembro de 2021, mais uma aula de projetos elétricos industriais. A gente começou na aula passada a estudar a unidade 5, que é sobre o cálculo da corrente de curto-circuito presumida. Nós estudamos na aula passada conceitos sobre o cálculo de curto-circuito, sobre o curto-circuito, as fontes que alimentam o curto-circuito, os efeitos de um curto-circuito e os tipos mais comuns de curto-circuito que podem acontecer numa instalação elétrica. E hoje nós finalizamos essa unidade, fazendo então um estudo sobre a simetria, né, o que seria a simetria, e fazendo propriamente o cálculo das correntes de curto-circuito. Tá? Então, a gente finaliza essa unidade hoje, né, então vou passar aqui até lá no item 5.5, que foi onde nós paramos, aqui, que é sobre a simetria. Alguém mudou a áurea, beleza, valeu. Bom, lembrando, né, me parem aqui a qualquer momento para tirar dúvida, para fazer pergunta, comentário, né? É aula, não é palestra, então fique à vontade. Bom, então a simetria, né, ela de um curto-circuito, ela é determinada em função da posição do seno, né, ou cosseno, né, que é a nossa tensão de corrente de alimentação, em relação ao eixo de corrente zero, né, ao ponto de corrente zero, ou de tensão zero. Né, de maneira que, quando a gente tem o seno, né, exatamente centrado aqui na corrente zero, a gente tem um chamado curto-circuito simétrico. A parte de cima do seno, positiva, é exatamente idêntica à parte de baixo. A gente chama ele de curto-circuito simétrico. Quando ocorre um deslocamento desse seno, né, ele passa a ser mais positivo do que negativo, o que nos gera uma tensão média do seno maior do que zero, uma corrente média maior do que zero, a gente tem uma corrente parcialmente assimétrica, né? Porque ela tem uma parcela que é simétrica, uma parcela que é assimétrica. Quando nós temos a corrente toda positiva ou toda negativa, a gente fala que essa corrente ela é totalmente assimétrica, né? Não existe simetria nenhuma nessa corrente. E quando ocorre uma junção, né, a gente tem aqui, por exemplo, nesse gráfico, ela começa, né, parcialmente assimétrica e depois de um tempo ela se torna perfeitamente simétrica. A gente tem uma corrente, né, corrente curto-circuito, que ela é assimétrica e simétrica. Então ela tem um período de assimetria que vai acontecer inicialmente do curto-circuito, né, e após um período, que a gente vai entender que período é esse, a gente tem ela perfeitamente simétrica. Tá? Então, essas daqui são basicamente os 4 tipos de corrente de curto-circuito que podem acontecer. Entretanto, o curto-circuito mais comum é o curto-circuito que tem tanto a corrente assimétrica quanto a corrente simétrica. Né? Essa parte de assimetria, ela vem exatamente do ponto do seno da corrente onde ocorre o curto-circuito. Dependendo se ele ocorre no pico ou se ele ocorre no momento em que a corrente passa em zero, a gente vai ter uma parcela de assimetria maior ou menor. E o tempo de duração dessa assimetria, né, o tempo que vai, onde vai ocorrer a simetria até a corrente se tornar perfeitamente simétrica, ele é determinado em função da reatância indutiva ou capacitiva em relação à resistência da instalação elétrica, tá? Falei indutiva ou capacitiva, mas numa instalação, né, o que se tem 99,9% da vez é um excesso de indutivo, né? De maneira que, se os indutivos eles são muito maiores do que os reativos, ou seja, se esse número aqui ele é grande, ou seja, ao ponto, por exemplo, de tender ao infinito, a gente vai ter um curto-circuito de fase assimétrica extremamente longo, ou seja, vai demorar muito tempo para esse curto-circuito se tornar simétrico. E do contrário, se a gente tem uma reatância indutiva muito menor do que a resistência, né, ou seja, o X sobre R tendendo a zero, a gente vai ter um curto-circuito de parte assimétrica nula. Né? O que ocorre é que a gente sempre tem uma parcela indutiva, né? Então por isso que ele nunca vai ser perfeitamente simétrico, né? Ou bem provável que por menor que seja a simetria, sempre vai existir alguma componente assimétrica. Numa instalação residencial, a gente está mais próximo de circuitos resistivos, né? Ou seja, a gente tem poucas cargas indutivas muito grandes. Entretanto, numa instalação industrial, é muito comum a gente estar mais próximo
de circuitos que têm uma parcela indutiva muito maior do que a parcela resistiva, perdão. O que ocorre é que a gente tem, então, uma parcela mais considerável de corrente assimétrica no curto-circuito até atingir o ponto de simetria. E aí, né, para a gente fazer essas considerações lá na frente, quando a gente estiver fazendo os cálculos, a gente usa um fator, né, um FA, que é a sigla para fator de assimetria, ou seja, para determinar a assimetria do curto-circuito, que ele é exatamente uma constante, né, que é 1,02, mais o 0,98, né, multiplicando uma exponencial negativa, expoente negativa, né, então ela está exatamente aqui, né, fazendo esse decaimento, que demonstra que quanto maior for essa relação de R sobre X, né, ou seja, maior, aqui a gente tem a duração, né, quanto maior for essa relação, menor vai ser o tempo, né, ou o cosseno φ lá, né, o fator de potência em relação a, a duração, né, a durabilidade do fator assimétrico do curto-circuito, beleza? Bom, então vamos para o cálculo de curto-circuito, que é a maior parte aqui desses slides, que eu vou falar um pouco, né, de como que a gente faz o cálculo, a gente vai fazer um exemplo no final, né, então acho que é aqui que vão sanar a maior parte das dúvidas a respeito do cálculo de curto-circuito. Na NBR 5410, né, lá está escrito o seguinte, que as correntes de curto-circuito presumidas, elas devem ser determinadas em todos os pontos da instalação julgados necessários, ou seja, naqueles pontos que são interessantes. E essa determinação pode ser efetuada por cálculo ou por medição. Claro, né, se você está fazendo um projeto de algo que não existe, dificulta lá, né, você não consegue fazer por medição, você tem que fazer a estimativa baseada nas impedâncias de cabo, barramento e na potência de curto-circuito da concessionária. Se você tem uma instalação pronta e você quer fazer alguma manutenção ou verificar, né, a corrente de curto-circuito e se o disjuntor que você projetou está adequado, aí sim a gente pode trabalhar com a questão da medição. O método de cálculo, existem alguns métodos, né, o método que nós vamos utilizar aqui é o método de cálculo por impedância equivalente, né, ou seja, a gente encontra, né, impedância de todos os dispositivos da nossa rede, né, a gente monta um circuito elétrico com essas impedâncias e a gente calcula a corrente de curto-circuito, então, sendo a tensão nominal do nosso circuito dividido pelo somatório das impedâncias, tá? Essa vai ser a corrente, né, que a gente vai ter que utilizar na hora de projetar a proteção do nosso circuito. Bom, e aí a gente faz algumas premissas, né, para simplificar o cálculo, né? Sendo que todas as premissas que a gente vai fazer aqui, elas vão fazer com que o cálculo que a gente vai realizar a gente sempre vai encontrar um valor de corrente maior do que o valor de corrente real, né? Ou seja, se os nossos condutores eles suportam, né, pelo tempo da proteção esse valor maior, né, quer dizer que na prática ele também vai suportar o que pode acontecer na nossa instalação. A gente vai considerar uma instalação radial, tá? Aquela instalação que a gente tem, né, um centro de alimentação que vai alimentando os outros setores. A alimentação ela pode ser em alta ou em baixa tensão, tá? Mas o método do cálculo só é adequado para baixa tensão, então isso aqui é importante, né? Se você tiver uma instalação elétrica lá, onde você tem máquinas de potência elevadas, que são alimentadas com 4 kV, com 10 kV, né? Igual acontece em indústrias de grande porte, esse método não é adequado, né? Então a gente recorre a outro método. Não é o nosso caso aqui, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer exemplos, né? Considerando baixas tensões de alimentação. 380 volts, 440 volts, abaixo de 1000 volts, é considerado baixa tensão em corrente alternada. Para o curto-circuito trifásico, a gente vai assumir que esse curto-circuito vai ocorrer simultaneamente para as 3 fases, que é a pior situação, né? A gente não vai fazer cálculo para curto-circuito monofásico, bifásico, né? Sempre curto-circuito trifásico. E aí, durante a ocorrência do curto-circuito, o número de fases envolvidas permanece constante, ou seja, no curto-circuito ele pode começar trifásico e, sei lá, né, uma das fases sair do curto-circuito, ou duas, né, permanecer uma única fase. A gente não vai fazer esse estudo também.
E a tensão é considerada constante durante todo o tempo da ocorrência do curto-circuito, né? Ou seja, a gente está considerando que a fonte, né, que a IDP, por exemplo, ela vai manter lá, né, a tensão constante no ponto de entrada da nossa alimentação durante o curto-circuito. Nem sempre isso ocorre, né, o que faz reduzir a corrente de curto-circuito com o tempo, porque a tensão é reduzida, tá? Então, por isso que é o pior caso que a gente vai considerar aqui. Também que reguladores de tensão, transformadores com TAPs, né, que são aqueles que têm várias saídas variáveis, né, eles não alteram a tensão de saída durante o período de curto-circuito, né, existem dispositivos automáticos que regulam a tensão de saída para um valor que você pré-estabelece, baseada na carga que você tem pendurado, né, como o curto-circuito é uma carga altíssima, eles poderiam variar essa tensão de saída, né, então a gente também desconsidera esse tipo de coisa aqui. Também a gente não leva em consideração a resistência do arco elétrico de contato, né? Quando acontece um curto-circuito, a gente tem a resistência de contato dos condutores com o solo ou de um condutor entre o outro, nós também desconsideramos ela, e que as correntes de carga, elas são desconsideradas, né? Dispositivos que podem ter correntes carregadas, a gente também desconsidera a descarga desses dispositivos, tá? Então, algumas premissas que a gente vai seguir aqui para fazer o cálculo da corrente de curto-circuito. Então, o método das impedâncias equivalentes, ele, ele tem algumas etapas que a gente segue, né? São etapas que, seguindo, não tem problema, né? Se você vai sempre conseguir fazer o cálculo sem grandes problemas, e que elas vão levar, então, para no final a gente ter a curto-circuito calculado. O primeiro passo é a gente fazer o levantamento do diagrama unifilar da instalação, né? Então, aqui eu tenho uma instalação elétrica industrial, com diversos positivos, né? Aqui a gente tem a alimentação da concessionária, nós temos um transformador abaixador, né, da subestação da nossa instalação elétrica, que abaixa de 13,8 kV para 380, 220 volts, né, 380 volts entre fase, 220 entre fase e neutro. Perdão. Nós temos a conexão, né, por cabos aqui, né, 3 cabos, 3 fases e um neutro, né? Aqui já explicitando, né, nós temos 3 cabos de 10 de 135 milímetros e um neutro de 95 milímetros e um condutor terra, por isso que tem um T, que apesar de não estar representado no desenho, ele existe aqui, de também 95 milímetros quadrados, tá? Entre esses trechos, né, um disjuntor trifásico, nós temos um barramento de 8 polegadas por meia polegada, né, nesse barramento aqui são, na verdade, 4 barras, né, 3 fases, um neutro e uma proteção, isso daqui sendo distribuído para a instalação, né, lá na frente a gente tem alguns tipos de cargas diferentes, como motores, né, tomadas, iluminação, né, e outros quadros que fazem a alimentação desses circuitos que seguem, né. Aqui esses xizinhos estão representando pontos de cálculo de curto-circuito, que são importantes para fazer a proteção, né? Então aqui eu calculo, por exemplo, curto-circuito na saída do transformador, curto-circuito nesse barramento, nessa estufa, que está aqui, está pequenininho, vocês não conseguem ler, isso é uma estufa, nesse barramento, né? Então isso vai ajudar, por exemplo, a gente mencionar esse disjuntor, esses disjuntores, esse disjuntor aqui para fazer a proteção de toda a nossa instalação. Então, esse é um diagrama unifilar básico de uma instalação industrial qualquer. O segundo passo é obter, então, a partir desse diagrama unifilar, o circuito elétrico correspondente da falta, né, que é o curto que a gente deseja calcular. Então, o que a gente faz? A gente transforma o transformador numa impedância, que é aqui a impedância do transformador, a gente transforma a concessionária num gerador com uma impedância. Cada conjunto de cabos do nosso sistema vão virar um bloquinho de impedância também, né? Essas barras aqui, elas também, né, são de cobre, vão ter as suas impedâncias, e a gente tem lá motores, geradores internos que também vão ser substituídos por um motor com sua respectiva impedância, né? Então, o segundo passo é calcular, transformar aquele diagrama em um diagrama de impedâncias, porque agora aqui fica parecido com um circuito, né? Eu tenho um gerador aqui, se acontece um curto-circuito aqui, eu vou ter uma corrente passando por esses elementos, por essa impedância e retornando para o gerador. Assim a gente forma um circuito elétrico, e aí para calcular a corrente aqui, né, basta eu pegar a tensão do meu gerador e dividir pelas impedâncias aqui,
que vai me dar a corrente de curto-circuito que passa nesse ramo, caso ocorra um curto-circuito no ponto 3 aqui, né. Bom, aí o quarto passo, então, é fazer esse cálculo da corrente de curto-circuito simétrica, né, então a gente calcula considerando que a corrente é simétrica, né, e aí como é que a gente calcula a corrente de curto-circuito simétrica? Exatamente o que eu falei, pega a tensão de linha, né, e divide pelo módulo da impedância equivalente, multiplicando pela raiz de 3, né, se usar a tensão de linha, ou pega a tensão de fase e divide pelo Z equivalente, né, pelo módulo do Z equivalente. Utilizando a tensão de linha, que é o que normalmente a gente faz, né, quem é o equivalente aqui é o módulo, né, raiz quadrada do somatório das resistências ao quadrado, mais o somatório da impedância, da reatância indutiva ao quadrado, tá? Bom, aí, né, calculando a corrente simétrica, a gente consegue determinar as outras, né? A gente consegue, aliás, né, além da simétrica, a gente consegue também calcular um bifásico, se for o caso, né? Como é que é o bifásico? Divide a tensão de fase por 2 vezes a equivalente. É o 2 aqui, porque vai e volta, né? Então a gente tem a impedância de cada fase entrando aqui, né? E aí a gente calcula, então, por raiz de 3 sobre 2, vezes ou a gente pode calcular na raiz de 3 vezes sobre 2, vezes a corrente simétrica trifásica, tá? É só você igualar com a equação anterior, né? Você vai ver que dá para substituir, então, o V de fase por raiz de 3 sobre 2, né, vezes a corrente que a gente já tinha calculado aqui anteriormente. E se for monofásico, né, a gente calcula, então, como sendo V de fase por 2 vezes Z equivalente, mais um Z0, tá? Esse Z0 aqui é a impedância equivalente de sequência zero do curto-circuito. A gente não vai entrar nesse mérito, né, mas caso a gente precise calcular, eu forneço ela para vocês. Sendo que o curto-circuito mínimo de fase terra, né, ele pode ser calculado, né, como o Z, além do Z equivalente do Z0, a gente adiciona aqui também, né, igual eu falei lá, a gente vai acabar ignorando esses termos, né, mas a gente adicionaria aqui a resistência de contato, a resistência de malha de terra, né, que normalmente fica em torno de 40 ohms, a resistência de contato de 40 ohms, de 10 ohms, né, de malha de terra, de resistência de contato de 40 ohms, e a resistência de aterramento, né, que somente vai ser considerada quando você inserir uma resistência propositalmente na saída do transformador, por exemplo, entre o centro da estrela e a malha de terra. Aí a gente vai obter o fator de assimetria, né, que dá um exemplo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente obtém ele. A gente calcula, então, a corrente de curto-circuitos assimétrica de impulso, né, usando o fator de assimetria. A gente calcula a corrente assimétrica, multiplicando a assimétrica pelo fator de assimetria, e a corrente de impulso a gente calcula multiplicando a corrente assimétrica por raiz de 2. Bom, então voltando lá para aquele primeiro passo, que é onde a gente faz a determinação aliás, para o terceiro passo, que é onde a gente determina as impedâncias características. Então, primeiro passo, diagrama unifilar. Segundo passo, transforma o diagrama de filar no diagrama de impedância. E no terceiro passo, eu preciso de calcular essas impedâncias características de cada um desses elementos lá do nosso diagrama unifilar. E aí, como é que a gente calcula cada um desses elementos, tá? A concessionária, a impedância da concessionária, a gente segue o seguinte procedimento, né? Essa impedância, ela representa, né, primeiro, a impedância reduzida do sistema elétrico, ou seja, de tudo que tem no nosso sistema, que é um sistema interligado, né, em termos de geração, distribuição e transmissão, qual que é a impedância equivalente no ponto de entrada da nossa instalação? É isso que a impedância da concessionária representa. As concessionárias, normalmente o que elas fornecem, né, elas não fornecem diretamente a impedância. O que elas nos fornecem normalmente é a potência de curto-circuito no ponto de entrega, tá? E aí, para a gente fazer, então, o cálculo, né, da impedância no primário do transformador da nossa instalação, a gente pode pegar a tensão do primário do transformador ao quadrado e dividir pela potência de curto-circuito fornecido, né? Então, eu vou ter lá a potência de curto-circuito no primário, e aí, para a gente saber quanto que vale, né, essa impedância, né, no lado secundário do nosso transformador, basta a gente multiplicar pela relação de transformação,
que é a tensão de baixa tensão dividido pela tensão de alta tensão do transformador elevado ao quadrado. E aí, né, como normalmente é equivalente, a reatância equivalente, né, ela vai ter a sua parte indutiva sendo aproximadamente 98% da impedância total, a gente pode considerar que a impedância da concessionária, né, ela tem resistiva zero, e tudo que a gente calcular ali vai ser utilizado como reatância indutiva, né, porque ela tem características de 98% de indutiva e apenas 2% como resistiva, tá? Então, com esse cálculo, né, a gente utilizando a potência, a relação de transformação, a gente consegue determinar a impedância da concessionária já para o lado de baixa tensão do transformador que a gente vai usar. Para calcular a impedância do transformador, e essa impedância ela vai ser muito importante, porque normalmente nos cálculos de curto-circuito, né, a maior impedância do curto-circuito vai ser o nosso transformador. A gente vai consultar, né, preferencialmente a tabela do fabricante, né, para já pegar lá o transformador, quais são as impedâncias dele, mas na falta de uma informação do fabricante, a gente pode consultar essa tabelinha aqui do lado, que relaciona, né, a potência do transformador com a impedância percentual dele, né, e a potência de perda do transformador, tá? E aí, com essa tabelinha aqui, a gente consegue, utilizando a impedância percentual e a potência do transformador e a tensão do transformador, a gente determina a impedância total do transformador, utilizando a resistência de perdas, tá? E a corrente nominal do transformador, a gente calcula a resistência do transformador, e aí, né, utilizando lá a relação entre resistência, reatância indutiva e impedância, a gente consegue determinar a reatância indutiva do transformador como raiz quadrada da impedância ao quadrado menos a resistência ao quadrado do transformador. Então não tem dificuldade, é basicamente consultar a tabela e fazer as continhas, né? E aí com isso a gente determina então o Z do trafo, né? Essa parte aqui é sempre comum nas instalações, tá? Vem concessionária, transformador, abaixador de tensão, e o cabo que liga até o primeiro barramento, e aí dali para frente vai depender da indústria, né? Quantos quadros de distribuição ela vai ter, quantos barramentos a mais nós vamos ter, né? Bom, além disso, né, como nós temos chaves seccionadoras e disjuntores, né, além desses que estão representados aqui, a gente poderia calcular também as impedâncias, tá, desses dispositivos, porque os contatos aqui não são perfeitos, né, então eles também apresentam impedância, eles aquecem, por exemplo, são inclusive pontos de manutenção, quando se faz a famosa lá manutenção preventiva ou preditiva, né. Mas, entretanto, aqui para as nossas considerações de cálculo de curto-circuito, eles têm uma impedância muito baixa, próximo, né, desses outros equipamentos, como os cabos e os transformadores, por exemplo. E aí a gente considera, então, que as impedâncias vão ser desprezíveis, tá? Para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, esses disjuntores, seccionadoras, normalmente eles têm uma impedância na casa de 0,15 miliohm, tá? Que é muito pequeno, considerando, claro, né, todos os outros elementos que a gente vai ver e vai calcular lá na frente. Por isso que ela não aparece aqui, né, nesse exemplo, nesse diagrama unifilar que eu coloquei aqui, tá? Exatamente por ser muito menor do que os outros elementos aqui. Nós calculamos, então, a impedância dos barramentos. A gente pode, né, idealmente, se a gente conhece o barramento que vai comprar, o que está instalado, o ideal é você ir lá no catálogo do fabricante, e olhar lá qual que é a impedância daquele barramento que você comprou dele, né? Quando você não tem, né, essa informação disponível, aí a gente pode calcular, né, sabendo que o barramento é de cobre, a gente tem lá a resistividade do barramento, né, do cobre, que é 1,68 vezes 10 a menos 8 a 1 metro. A gente calcula a resistência com com a segunda lei de Ohm, né?
calculando a resistência como ρ vezes L dividido pela área, né? E a reatância indutiva, normalmente ela é 0,15 vezes, aproximada, né? 0,15 vezes o comprimento, né? E aí, com isso, a gente estima a resistência e reatância da barra. Lembrando, né, sempre o ideal é consultar um catálogo do fabricante, né, não tendo, a gente pode aproximar os seus valores por essas continhas aqui. Lembrando aqui, tá, uma observação importante, é que os fabricantes normalmente fornecem os valores dos barramentos em ohm por quilômetro, né, então quando você vai lá comprar um barramento, em ohm por metro aqui, na verdade, do barramento, né, e aí você deve corrigir também para o tamanho do seu barramento, qual que é a resistividade dele. Da mesma forma, na hora de calcular a resistência dos condutores, a impedância dos condutores, a tabela do fabricante que a gente vai consultar, ela também fornece a impedância em ohm por quilômetro, tá? Então a gente deve sempre corrigir, né, para encontrar a impedância, a resistência e a reatância do cabo, a gente deve multiplicar a resistência da tabela e a reatância da tabela pelo comprimento do cabo. Então, se eu tenho um cabo de 100 metros, dá 0,1 quilômetro, eu vou lá na tabela do fabricante, pego a resistência, multiplico por 0,1, e eu vou achar, então, qual que é a resistência do meu cabo para aquele trecho onde eu estou calculando a resistência e a reatância para o meu condutor. Bom, perdão. Então, isso aqui é um exemplo da Prysmian, tá? Que é um fabricante super famoso, né, para condutores de baixa e alta tensão, inclusive, né? Então, aqui de baixa tensão, eu vou lá e pego, eu tenho um cabo de 185 milímetros quadrados. Qual que é? Ele tem aqui a resistência para corrente contínua, que não é o nosso caso aqui, né, mas qual que é a resistência de corrente alternada? É 0,12 e a reatância, 0,094. Mas aqui está em ohm por quilômetro, aquilo que eu falei, né? Quero saber qual que é a resistência. Se eu tenho 100 metros, multiplico isso daqui por 0,1, isso daqui por 0,1, vou achar lá a reatância e a indutância para aquele trecho de cabo que eu estou analisando. Né? E aí, com isso, então, a gente consegue calcular também, né, esses outros bloquinhos aqui, né, de impedância dos cabos, né, para todos os outros cabos que a gente tiver no nosso diagrama unifilar. Aí a gente vai agora para os últimos elementos, né, que a gente pode ter, por exemplo, gerador, né, e aí o gerador a diesel, por exemplo, gasolina, que a gente pode ter na nossa instalação, ele vai começar com o valor máximo de tensão, que é o valor nominal dele, e esse valor ele vai sendo reduzido a um valor de regime, né, que é quando o curto-circuito se mantém naquela fase simétrica, tá? As reatâncias adotadas para o cálculo são a subtransitória e a transitória, né? A subtransitória determina a corrente do primeiro ciclo, né, que é o primeiro ciclo é onde a gente tem o maior pico de corrente no curto-circuito. A transitória, ela vai vai ajudar a determinar a influência normalmente de 5 a 8 ciclos, tá? E ela vai ser maior do que a subtransitória, tá? Lembrando que é a contribuição do gerador, né? Sendo que a gente tem sempre concessionária alimentando a maior parte do curto-circuito. E na parte síncrona, a gente vai ter um valor adotado para condições de regime. A impedância, então, ela vai ser composta basicamente pela reatância indutiva nesses elementos, né, de geradores, né, e a gente pode calcular ela, então, como a reatância subtransitória percentual, PU, né, que é o XD lá, duas linhas, dividido por 100, vezes a tensão do gerador ao quadrado sobre a potência nominal do transformador, tá? Essa reatância subtransitória, a gente vai obter ela no catálogo do fabricante do gerador, tá? Na prática, normalmente ela está entre 8% e 15%, né? Mas sempre que possível, consultar lá no manual qual que é a, a impedância, desculpa, a reatância subtransitória do nosso elemento. E nós temos aqui, por fim, aqui, a contribuição dos motores, tá? No curto-circuito, o motor ele vai funcionar como gerador, né, dado que ele tem uma inércia, uma carga que está lá girando. Quando você curto-circuita algo nos terminais do seu motor, né, a carga vai continuar girando o seu motor e ele vai agora fornecer energia para o seu curto-circuito juntamente com outros elementos indutores, com geradores e a concessionária de energia.
Entretanto, a contribuição, a gente pode ter situações onde a contribuição dos motores pode ser desprezadas. Por exemplo, se a gente calcular as correntes nominais dos motores, tá? E essa corrente, ela for menor do que 1% da corrente de curto-circuito que a gente calculou, sem considerar os motores, a gente pode desconsiderar a contribuição deles, tá? Exemplo, calculei uma corrente de curto-circuito e deu 10.000 amperes, tá? Somando todas as correntes nominais do motor, de motores que eu tenho, eu encontrei 80 amperes, tá? Como ela é menor que 100, né, que é exatamente 1% dos 10.000, a gente pode desconsiderá-la. Então é assim que funciona, tá? Entretanto, né, se elas forem maior do que esse 1%, a gente vai considerá-las, né, fazendo a seguinte conta, né? A gente vai calcular a corrente de curto-circuito simétrica sem os motores, tá? E vamos somar com a contribuição dos motores, ou seja, eu calculo o curto-circuito para a contribuição dos motores, né? E eu somo os dois resultados, né? Eu vou ter uma corrente devido à colaboração dos motores e uma corrente devido a todo o resto, né? Que no caso aqui poderia ser geradores internos, mas que na maior parte das vezes vai ser apenas a concessionária, né? Então, somando essas duas contribuições, elas vão dar a corrente de curto-circuito simétrica total da nossa instalação. E aí, para calcular, então, essa contribuição dos motores, basta nós calcularmos, desculpa, a tensão nominal do motor dividido pelo raiz de 3 vezes a reatância do motor, tá? E a reatância do motor, a gente pode encontrá-la dividindo 1 pela relação de corrente, né, corrente partida sobre a corrente nominal, e multiplicando pela tensão ao quadrado, dividido pela potência, tensão nominal ao quadrado pela potência nominal do nosso motor. E aí, para ficar mais claro, né, como é que funciona todo esse cálculo aí que eu comentei até agora, eu trouxe aqui um exemplo, tá, que está lá no nosso livro também, resolvendo um cálculo de curto-circuito, tá? A gente tem aqui então o diagrama, né, unifilar da nossa instalação, né, que seria aquele lá primeiro passo lá atrás, né? A gente tem aqui a concessionária, né, com uma potência de curto-circuito de 10 megavoltampere. Nós temos na entrada da nossa instalação um transformador de 150 kVA, né, com relação de transformação de 13,8 kV para 220 e 380. Acabei digitando invertido, né, mas é 380 fase, 220 fase neutro. Nós temos passando aqui 3 condutores de 300 milímetros quadrados, um condutor neutro de 150 milímetros quadrados e um condutor de proteção também de 150 milímetros quadrados. Com esse trecho aqui, né, entre o transformador e o barramento, tá, geral, de 30 metros. Esse barramento, ele é um barramento que tem 4 barras, né, que são as 3 fases mais o condutor de proteção, né, as suas dimensões são de 1,5 polegada por 1/4 de polegada, e ele tem um comprimento total de 2 metros, tá? Cada uma das barras do barramento. Nós temos aqui 2 circuitos, cada um dos circuitos alimentando um motor específico, motor 1 e 2. E aí, né, a gente vai seguir, então, esse passo a passo aqui, né, que é o que pede o problema, para conseguir determinar o diagrama das impedâncias, as impedâncias de cada um dos componentes, desse que eu comentei agora, o curto-circuito simétrico, sem considerar a influência dos motores, vamos determinar o fator de assimetria, vamos calcular o curto-circuito assimétrico, ainda sem a contribuição dos motores, a gente vai calcular o curto-circuito bifásico e qual que seria a influência do curto-circuito da corrente dos motores no curto-circuito. Fazendo o diagrama de impedâncias, então, né, basta substituir esses elementos aqui embaixo, né, pelas impedâncias que a gente vai calcular. Então, coloquei aqui a nossa concessionária como gerador com a impedância da concessionária. Nós temos a impedância do transformador. Desculpa, eu acabei esquecendo de comentar, né? Eu quero calcular o curto-circuito nesse ponto aqui, que é no barramento, né? Então, nós temos aqui a potência de curto-circuito da concessionária, calculando o Z da concessionária. Nós vamos ter o Z do transformador. Vamos ter a impedância do cabo, né, que liga o transformador ao barramento,
Nós teríamos a impedância do barramento, mas aqui eu vou desconsiderá-la, porque o curto-circuito é exatamente no nosso barramento, tá? E eu teria aqui também duas impedâncias, né, para cá, a impedância do motor 1, a impedância do motor 2 em paralelo, o motor, né, que eu estou substituindo aqui por uma única impedância, considerando que os motores aqui são iguais, por exemplo. Então a gente calcula agora cada uma dessas impedâncias que eu coloquei no nosso diagrama ali em cima, né? Começando lá, né, pela concessionária, a gente calcula o Z de baixa tensão, né? E aí a gente precisa então do nosso transformador, que é a alta tensão, que é o 3.8 ao quadrado, divido ela pela potência de curto-circuito, que é o 10 MVA, e multiplico pela relação do transformador, que é baixa tensão, 380, dividido pela alta tensão, que é o 3.8 kV, 13.800 eleva ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, a gente acha um valor de Z da concessionária como sendo 14,4 miliohms. Aí lembrando aquilo que eu comentei lá, que na concessionária 98% é devido à reatância indutiva, a gente pode pegar e falar que dessa impedância total, a gente desconsidera a resistência e considera que o 14,4 miliohms ele é apenas devido à reatância indutiva da concessionária. Ou seja, determinamos o nosso primeiro bloquinho aqui, que é o X igual a 14,4 miliohms, né? Ou colocando em formato de impedância e na forma imaginária, né? A gente teria Z igual a I ou J, né? Não sei qual que vocês utilizam, 14,4 vezes 10 a menos 3 ohm. Passando para o próximo elemento, que é o transformador, né, a gente calcula então, considerando aquela tabela lá, já que eu não tenho nenhum dado de fabricante aqui, eu calculo o Z do trafo, né, que é o Z percentual, a gente tem um trafo de 150, o Z percentual é 3,5, então 3,5 sobre 100, vezes a tensão do transformador, a tensão aqui é de baixa tensão, já que a gente já até transformou, né, a impedância aqui para o lado de baixa tensão do transformador, a gente vai calcular tudo na baixa tensão, então seria aqui os 380 volts da saída ao quadrado sobre 150, perdão, kVA, que é a potência do transformador, o que nos dá um Z do trafo de 33,7, né? Esse é o módulo da impedância do trafo. Aí eu calculo R do transformador, né, que é aquela continha lá, que é a potência de perdas, no caso por 150 ela é 2.450 watts, tá? Dividido por 3 vezes a corrente nominal ao quadrado. O que é a corrente nominal do transformador? 150 kVA dividido por raiz de 3, 380 volts, tá? Elevando ao quadrado. Essa continha aqui dá 15,7 miliohms. Então, eu tenho um módulo de Z de 33,7 miliohms, eu tenho uma parte resistível de 15,7, calculo, então, a reatância indutiva, né? Fazendo lá a raiz quadrada do Z ao quadrado menos R ao quadrado, que nos dá aqui uma reatância indutiva de 29,8 miliohms, tá? Então, dessa forma, já calculei aqui também o Z do transformador. Então, calculei aqui, né, o Z do trafo, agora eu vou calcular o próximo trecho, que é o Z do cabo, né? Então, o cabo, basta eu procurar na tabela, né, do fabricante, o cabo de 300 milímetros quadrados, e multiplicar pelo comprimento, né? Então, aqui, eu venho aqui na tabelinha, 300 milímetros quadrados, 0,078 R e 0,097 X, né? Multiplico aqui por 0,03, já que o trecho é de 30 metros, né? E aí encontro, então, 2,34 miliohms de R e 2,91 miliohms de X. Então, já estou aqui, né? Já vou deixar calculado aqui o Z do motor, para quando eu for colocar a contribuição dele, né? Mas o da concessionária, o circuito da concessionária, ele já fecha o circuito por aqui, né? Já daria para a gente calcular essa corrente, né? Calculando o Z do motor, a gente calcula o X, né, usando o IP sobre N, né? Aqui no motor eu tenho que ter esse dado, né? Então aqui nesse caso é 8,2 IP sobre N, esse é um dado de placa do motor, tá? Aí multiplicando pela tensão ao quadrado, que é o 380, só motor trifásico, né? Então 380 volts ao quadrado, dividido pela potência nominal. Aí no caso aqui, pessoal, como eu já estou colocando aqui a associação desses caras em paralelo, né?
eu multiplico por 2 aqui, né, 2 vezes a potência, né, já que eu estou dobrando aqui, como se, ao invés de colocar o motor separado, estou colocando o dobro de potência dos motores, tá? E aí, como é que a gente calcula a potência nominal? É a potência em watts do motor, que é um dado que já estava aqui no problema. Na verdade, eu não escrevi, né, mas que eu vou fornecer, claro, né? Dividido pelo rendimento e fator de potência. Então, aqui o rendimento era 0,935 para esse motor, o fator de potência 0,91 e a potência no eixo do motor é de 75 kW. Né? Aí, fazendo essa continha aqui, a gente encontra uma reatância indutiva do motor de 99,9 miliohms. Bom, feito isso, eu calculo agora a impedância equivalente. Né? Para a concessionária, né, cálculo da impedância equivalente, igual eu comentei anteriormente, não entra o motor, né? O circuito ele fecha aqui onde eu estou mostrando com o mouse. Então a gente vai ter o Z equivalente, sendo a soma do Z da concessionária, mais o Z do tráfego, mais o Z do cabo. Né? Colocando aqui na forma retangular, né, escrevendo, né, todos os cálculos que nós fizemos até agora, utilizando a notação de número imaginário, a gente chega aqui a um Z equivalente de 18 mais J, 47,1 milihns, ou escrevendo na forma polar, de 50,4 com ângulo de 20,92 graus milihns, tá? Então, essa é a impedância equivalente que eu vou utilizar para calcular o curto-circuito devido à alimentação da nossa concessionária. Né? Então, aqui no curto-circuito, é o V de linha dividido por raiz de 3 vezes Z equivalente. Né? Então, aqui, o Z equivalente é o 50,4 vezes 10 a menos 3, que está ali no calculado anteriormente, né, o módulo. Fazendo 380 por raiz de 3, né, vezes o módulo, a gente acha lá uma corrente de curto-circuito simétrica de 4,4 kA, ou seja, 4.400 amperes. Observe que é uma corrente bem alta, né? Por isso que aqui, no caso das indústrias, o cálculo dela é super importante. Aí a gente encontra, então, o fator de assimetria, né? Como é que eu encontro o fator de assimetria? Usa aquela equação, 1,02 mais 0,98 vezes E elevado a menos 3, R sobre X, né? Onde eu pego o RX é do Z equivalente. O R é 18, o X é 47,1, lembrando que os dois estão em mili, né? Então, bota aqui, eu já cortei o mili de cima com o mili de baixo, né? Então, fica 18 dividido por 47,1. Fazendo essas continhas aqui, a gente encontra um fator de assimetria de 1,33, né? Ou seja, para determinar o curto-circuito assimétrico, basta eu multiplicar, então, a corrente que nós encontramos de curto-circuito simétrico, que é o 4,4 kg, né? 4,4 vezes 10 a terceira, vezes o fator de assimetria, que é 1,33, tá? O que nos gera aqui uma corrente assimétrica de 5,92, ou seja, espera-se que essa corrente de curto-circuito começa com 5,9 kA e que, com o passar dos segundos ou milissegundos, a gente vai ter um decaimento, né? Vai sair daquela fase assimétrica com essa corrente mais elevada e vai chegar numa fase simétrica, onde nós vamos ter apenas essa corrente de curto-circuito simétrica menor do que a assimétrica. Curto bifásico, igual tem nos slides lá atrás, né? Basta multiplicar a corrente simétrica trifásica por raiz de 3 sobre 2, né? Então, o bifásico pode ser considerado aqui é o de 3,8, né? Igual a gente já tinha visto, né? A pior situação é realmente o trifásico, né? Que é 4,4, né? Por isso que a gente calcula ela para poder determinar, né, o que deve suportar os nossos condutores. E aí agora a contribuição dos motores, né? Como a gente já calculou lá atrás o X do motor, basta eu dividir então a tensão nominal do motor por raiz de 3 do X dele. A gente acha aqui uma contribuição dos motores de 2,2 kA. Dessa forma, o curto-circuito simétrico total, né, vai ser aqueles 4,4 kA mais a contribuição dos motores, que é o 2,2 kA, tá? Esses motores 75 kW são motores enormes, tá? Só para vocês ficarem por dentro aqui, né? A gente teria um transformador de 150 kVA, basicamente para alimentar dois motores, né? Por isso que ele deu esse valor alto aqui de corrente curto-circuito simétrica para os motores. Então, dessa forma, né, a corrente total, né, considerando a contribuição dos motores, seria de 6,6 kA, né, nesse ponto. Sendo que 4,4 vem desse ramo,
e 2,2 vem desse ramo. Bom, pessoal, é isso, né, aqui o cálculo de curto-circuito, falei bastante coisa aí, um pouquinho rápido, tomara que vocês tenham conseguido acompanhar direitinho, né, não é muito difícil, basta seguir o passo a passo para fazer o cálculo do curto-circuito, tá. E aí, conforme eu disse no comecinho da aula, né, na semana que vem eu vou disponibilizar uma lista de exercícios, né, uma atividade para vocês fazerem sobre o cálculo do curto-circuito, e aí na sexta que vem, aula novamente aqui às 10 da manhã, né, e aí quem tiver alguma dúvida da lista, conseguir dar uma olhada antes, né, porque a gente vai ter pouco tempo para fazer essa lista, porque já está no final do semestre, a gente precisa de fechar a nota. Dúvidas, pessoal? Como é que vocês estão aí? Beleza, obrigado, Brandon. Áureo também. Infelizmente a gente só teve, não menosprezando a presença de vocês, tá? Mas gostaria que na próxima aula tivessem mais colegas aqui acompanhando, para a aula ficar mais interessante, né? A gente talvez ter mais perguntas. E é isso aí, pessoal. Obrigado, então, Brandon, Áureo, por ter participado aqui da aula, ter ficado até agora com a gente aqui. E na semana que vem, então, a gente se encontra na sexta-feira, novamente, às 10 horas. Tudo bem, pessoal? Beleza, pessoal. Então, um abraço para vocês, bom final de semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.